Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Vai encontrar Efésios, são os mais fáceis de encontrar Efésios, Filipenses, e aí Colossenses, louvado seja Deus, capítulo 5, glória a Deus, 3 versículos, 4, 5 e o 6. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, 5 e 6. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Glória a Deus, poder sentar orando, glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, essa mensagem de hoje, embora ela é uma mensagem toda baseada nesse texto, né, de Tessalônica, nessa carta, e mais precisamente nesses 3 versículos, ela tem uma base, ou seja, você vai encontrar, quando você adquirir, receber, lá no capítulo 3 do meu livro Além das Nuvens, quando você receber, você vai perceber isso aí. Essa mensagem está toda dentro desse capítulo. No capítulo 3, você vai encontrar esta mensagem, né? Ou seja, a base para essa mensagem. Claro, não só tem isso aqui, naquele capítulo. E o tema dessa mensagem, Deus dessa mensagem hoje é vigilância, arrependimento e vigilância para irmos além das nuvens. Arrependimento e vigilância para irmos além das nuvens. Nós precisamos entender, igreja, que Cristo vai voltar e que Cristo vai levar a igreja. Eu já falei muitas vezes aqui para os irmãos, em vários ensinamentos, o fato de dizer que Cristo vai levar a igreja não significa que todos que estão dentro do templo vai subir. Tá? Eu comparo a igreja como um ônibus que pega um passageiro de um determinado lugar e transporta ele até o outro lugar. Quando o ônibus passa, quem entra vai. Quem não entra, fica. Os passageiros do ônibus vão chegar, senão, claro, se acontecer o empecilho em tal lugar, estamos falando de coisas terrenas, pode quebrar, mas se não acontecer nada disso, os passageiros daquele ônibus vão chegar no referido lugar de destino. Mas todos que estavam no ponto vão? Não, só os que entrarem no ônibus. Os que ficarem lá no ponto não chegarão ao seu lugar de destino. Então a igreja é como se fosse, o ônibus não é o ponto de ônibus. A igreja é o ponto, é o lugar que nós esperamos a volta de Cristo. Aleluia. Mas precisamos estar em Cristo, que é o caminho, que é o ônibus, que é a arca da salvação. Aleluia. Não adianta estar só no ponto de ônibus. Precisamos estar ligados ao ônibus, que é Cristo, é quem vai levar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E arrependimento e vigilância são os pontos principais para irmos além das nuvens, para chegarmos além das nuvens, aonde Cristo tem preparado morada para a sua igreja. Tá? Então, a mensagem do além das nuvens é um lembrete de que a terra não é o nosso destino final. A igreja precisa entender isso, irmãos. Muitos crentes estão vivendo como se fosse viver para sempre aqui na terra, até a eternidade na terra. E o nosso destino final não é
a terra. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para o alto. A igreja precisa entender isso. Você foi chamado para o alto, para estar com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, para que possamos subir, precisamos nos livrar dos pesos que nos prendem ao chão. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja e fazer uma analogia a um balão. Você já viu, talvez a maioria, com certeza, nem eu, nunca vi um balão de perto, alguns já podem ter visto, um balão. E você entra ali, de repente você sobe, dá várias voltas, mas por TV você já viu um balão de passageiro. Estou falando aquele balão, naquela bexiga, assim, um balão de passageiro. Você vai ver que ele está cheio, está levantado, mas tem várias cordas amarrando ele ali. Ele está preso. Quando os passageiros entram, e quando os passageiros entram naquele balão, o balão ainda continua preso. Ele não sobe. Por que ele não sobe? Porque ele está amarrado. Tem algo prendendo ele aí. Então nós precisamos entender também, igreja, que a nossa vida é semelhante a isso. Embora o calor, aquele fogo que enche a cúpula do balão, pressiona ou impulsiona para cima, tentando levar para cima, isso aqui é a chama do Espírito Santo na nossa vida, ardendo em nosso coração e soprando para cima, as cordas ainda estão impedindo que o balão suba. Da mesma maneira é a nossa vida. Enquanto a chama do Espírito Santo está aquecendo nosso coração e tentando nos elevar para Deus, as cordas das coisas mundanas, do pecado, dos prazeres, da luxúria, da ganância, ainda muitas vezes nos prende aqui para não conseguirmos alcançar as alturas celestiais. Então precisamos, igreja, nos desprender dessas armaduras, dessas amarras, dessas coisas que nos prendem aqui na terra. Louvado seja Deus. No hebraico do Antigo Testamento, ou seja, no hebraico bíblico, a palavra para arrependimento é shuv, que significa dar meia volta ou retornar para Deus. Irmãos, não existe nenhum arrependimento sem mudança de vida, sem mudança de comportamento. Tá? O significado exatamente é esse. No hebraico, shuv significa dar meia volta. Opa, eu ia, mas eu voltei, não vou mais, me arrependi de ir. Né? Que trazendo para a igreja, voltasse para Deus. Eu andava em um caminho, eu andava em determinado lugar, mas eu voltei, eu preciso voltar para Deus se eu quiser alcançar dimensões além das nuvens, se eu quiser alcançar as dimensões celestiais. Eu preciso da meia volta da estrada mundana que caminhava para poder voltar-se para Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, no grego, a palavra arrependimento é metanoia. Significa mudança de mente. É mudar a minha maneira de pensar. E aqui, igreja, abrange todo o nosso ser. O corpo físico, que é aonde eu vou, aonde eu ando, o que eu pego, o que eu falo, e também a minha mente, o meu pensamento. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Como cristão, eu não posso simplesmente falar uma coisa e pensar outra e viver pensando em tudo aquilo que desagrada a Deus. O próprio Jesus, ele disse assim, certa vez alguém olhou para ele, falando sobre a lei, sobre adultério, né? Se é pecado, adultério. Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, Moisés disse, não adulterarás. A lei disse, não adulterarás. Isso aqui está falando do próprio ato físico, da concretização física. Do homem deitar-se com a mulher e ter a relação. Aí Jesus disse assim, mas eu vos digo, aquele que em seu pensamento, ou seja, na sua mente, desejar a mulher do próximo, já cometeu adultério com ela. Então,
Arrependimento, no grego, metanoia, significa mudar a nossa mente, o comportamento, a maneira de pensar. Ah, pastor, mas é impossível a gente evitar o pensar, mas você ocupa a sua mente com coisas que retiram o seu pensamento dali, tem como tirar. Só mudar a sua maneira de agir, mudar a sua maneira, o seu comportamento, ocupa a sua mente com a palavra de Deus, e literalmente a palavra de Deus vai arrancando pensamentos obscenos, pensamentos de adultério, de prostituição, de pecado, de coisas ruins, e vai ocupando a sua mente com a palavra de Deus. Então não tem como haver arrependimento se não houver mudança de comportamento físico e mudança de pensamento. É verdade. Isso se faz necessário se quisermos alcançar algo além das nuvens. Se quisermos alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. O arrependimento não é apenas chorar pelo pecado, mas mudar a direção da nossa caminhada. Porque tem gente que faz as coisas e chora, mas daqui a pouco ele está fazendo do mesmo jeito. O que é mudar a direção? Alguém que cometia um delito de furto, ele é pego pela polícia e ele chora, mas quando ele sai, paga aquele crime e sai da prisão, ele continua a andar com as pessoas que lhe influenciavam a cometer os mesmos delitos. Daqui a pouco, ele que chorou por aquele crime, está fazendo o mesmo. Por quê? Porque não mudou de direção. Assim também somos nós, irmãos. Às vezes, sabe, nós vamos olhar coisas pequenas. A gente está aqui com os irmãos, e daqui a pouco nós começamos a falar da irmã, falar do irmão, daqui a pouco causamos um rebuliço na vida do irmão, aí se arrependemos. Eu não devia ter falado isso, nem devia ter feito aquilo. Mas daqui a pouco eu estou sentado na mesma rodinha de novo, falando dos irmãos, do mesmo ou de outros. Não, precisamos mudar o comportamento. Temos que mudar o nosso linguajar, a nossa mente, a nossa maneira de falar. Tá? Então, é mudança de direção da nossa caminhada. E hoje nós vamos aprender como o arrependimento genuíno é a nossa principal preparação para um grande evento que nos levará para o além das nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro tópico de hoje é a natureza do evento, como ocorrerá. Tá? Como ocorrerá esse evento? O que vai acontecer? Louvado seja Deus. Para não sermos pegos de surpresa, precisamos entender a natureza da volta de Cristo para a sua igreja. Irmãos, quantos pregadores têm falado da volta de Cristo? Mas eu quero perguntar para você nesta noite. E pergunto para mim também. Você não me responda para mim, você responda para você. Se Jesus voltasse nessa madrugada, você teria convicção que amanhã você não estaria aqui sentindo falta dos que subiram, mas os que ficaram iriam sentir a sua falta? Se Jesus voltasse nessa madrugada, você tem convicção de que estaria com Cristo na glória, com a igreja? Ou seria pego de surpresa? Tem cristão, irmão, que tem maior medo do arrebatamento da igreja. Tem cristão que tem medo de Jesus voltar. Por que o cristão tem medo de Jesus voltar? Porque não está preparado. Porque não está preparado. A igreja não pode jamais ter medo de algo que ela foi criada, gerada para isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Como eu vou ter medo de algo como igreja do Senhor para aquilo que eu fui preparada, criada, a igreja foi preparada, criada para estar com Cristo na glória? Como pode ter medo de Cristo levar a igreja? A não ser que não esteja preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, será que o evento de ruptura? Não haverá aviso nos céus na véspera, nem contagem regressiva nos noticiários. A igreja precisa entender isso. Irmãos, hoje eu estava assistindo os jornais e sobre o clima. E desde ontem que o jornal está avisando
Nós entramos oficialmente hoje no outono. Passou o verão, né? Nós estamos no outono, depois o inverno. E a moça lá do clima, ela disse o seguinte, olha, não é porque nós estamos no outono, acabamos o verão, que vai acabar o calor. Se prepare, porque esse mês de abril e maio, até o mês de maio, será um dos meses mais quentes dos últimos 30 anos. E o que é isso? É um aviso prévio. Se prepare. Vai vir calor. Vai ter muita chuva. O Nordeste vai ter, segundo ele, vai ter muita chuva no Sul e no Nordeste. Muita chuva mesmo. Mas vai ser muito quente. O que é isso? É um aviso prévio. Aí o povo nordestino tem que se preparar para muitas chuvas e muito calor. Mas na volta da igreja não vai ter um jornal dizendo se prepare, madrugada Jesus... Na madrugada da sexta para o sábado, Jesus vai voltar. Se prepare, porque nos últimos 24 horas o povo pode desaparecer. Não haverá notícia no rádio, no jornal, sinais do céu, nada disso haverá. A retirada da igreja será repentina. Nós temos que entender isso. O evento será um evento de ruptura instantânea. Em uma fração de segundo, a realidade terrena será interrompida pela realidade celestial. É isso que a igreja precisa entender. A igreja precisa viver agora, como se Cristo estivesse voltando agora. Não podemos viver, irmãos, como se Jesus vai demorar daqui a 10 mil anos, daqui a não sei quanto, quando eu tiver bem velhinho. Quando eu não puder mais andar de bengala. Não, irmãos. Vai subir velhinho, vai subir idoso, vai subir senhor, vai subir senhoras, vai subir criança de colo amamentando, mas vai subir criança que está no ventre da mãe, que não vai dar tempo para aumentar os seus 9 meses, ele vai nascer não, já vai estar com Cristo na glória. A igreja precisa entender isso. A gravidade perderá o seu efeito sobre o corpo glorificado daqueles que estão com Cristo. Irmão, será algo glorioso. Sabe, hoje, o peso físico, sabe aquele irmão, aquela irmã, aquele senhor, aquela senhora que anda com dificuldade, com o peso do corpo, a gravidade não terá mais poder nenhum. Seremos atraídos para com Cristo na glória. Mas para isso precisamos nos preparar para esse momento. Ao mesmo tempo que será um evento glorioso de grande magnitude, algo extraordinário, posso dizer que o maior evento da Terra, ao mesmo tempo será um momento de maior calamidade, de choro, desespero para aqueles que ficarem aqui, principalmente para quem conhece a palavra e não se preparou. Hoje, algumas irmãs até viram falando sobre o livro. Eu falei sobre o meu livro para alguém perguntou assim, é sobre o quê? Eu falei sobre o arrebatamento, eu não quero saber de arrebatamento não. Eu não falo de arrebatamento, não. Sabe, porque o arrebatamento mostra que muitos vão ficar, irmãos. É verdade. Muitos vão ficar. E para quem conheceu a palavra, para quem viveu o evangelho, para quem provou o amor de Cristo. Irmãos, para imaginar como será aquele que vai ficar aqui, igreja. No dia seguinte, as notícias estarão dizendo, desapareceu muita gente, o povo sumiu em vários lugares, talvez extraterrestre, disco voador, foi abduzido, foi levado pelos discos voadores, foi levado pelos extraterrestres, e o crente desviado está dizendo, eu sei o que foi Jesus que levou a igreja e eu fiquei, foi a igreja foi arrebatada e eu não estava lá. Será triste, igreja. É o que Jesus disse que haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes, por saber que poderia ter subido. Muitos vão dizer, tanto que o pastor pregou, tanto que aquela irmã chata ia na minha casa dizendo, se alerta, minha irmã, desperta, irmã. E aquela irmã me alertando, eu não quis saber.
Imagina muito jovem, tanto que a minha mãe pegava no meu pé ali, meu filho, vai buscar Deus, ora mais, lê mais a Bíblia, eu não quis saber. Ou tanto que aquele crente chato me aperreava no trabalho, fazia raiva, eu tinha vontade de mandar até embora. Mas ele estava certo e eu fiquei. Haverá pranto e ranger de dente. E a dinâmica do evento, igreja. Os mortos em Cristo ressurgem. Oh, irmão, como será glorioso. Sabe, naquele dia, ele sempre diz aqui, ó, eu amo os trabalhos, tudo na igreja, mas quando chega aqui, o dia dos pais, irmãos, para mim, é dolorido. A gente faz uma coisa, manda mensagem para um pai, para os pais da igreja, para um, para outro. Aí quando chega o dia dos pais, eu não tenho o meu velho para ir lá e dar um abraço, dar um cheiro. A minha esposa, minhas cunhadas, meus cunhados não têm a sua mãe para dar um abraço e desejar feliz dia das mães. E muitos aqui não têm seus pais. Mas aqueles que morreram em Cristo, que como é o caso da minha sogra, como é o caso do meu pai e muitos outros aqui, naquele dia, poder chegar e abraçar e beijar e ter aquela alegria de saber que estaremos juntos com ele para todo sempre, igreja. Ter a alegria de saber valeu a pena, irmão, esperar em Cristo aquele momento. Tirar a curiosidade, imagine você chegar e lá onde está Abraão. Abraão, eu queria saber disso, eu queria saber daquilo. Olhar para Paulo e dizer, Paulo, me tira a curiosidade, qual é o espinho na carne? Qual era a doença que Deus não tirou de ti, Paulo? Porque todos eles estarão lá, igreja. É claro que tem muitos lá que vão olhar para alguns crentes, enquanto nós queremos abraçar. Se você perguntasse assim, quem era a primeira pessoa que você queria abraçar, uns dizer Jesus e o outro Abraão, outros dizer depois de Jesus e fulano ciclano. Mas tem muitos, claro, que hoje eles não estão vivos, estão mortos ainda, mas naquele dia, quando souber da tua história, vai dizer assim, o que é que tu quer abraçar? Não, eu quero abraçar. Quem é o famoso que tu quer abraçar? É Marcelo Luciano? É Aline Balda? Não quero ir lá, aquele irmãozinho, aquele porteiro lá da igreja. E não tinha oportunidade para nada, era desprezado, mas era a coluna da igreja, era ele que orava pela igreja, era ele que sustentava a igreja de oração, era ele que jejuava pela igreja. Eu sou conhecido como Abraão, pai da fé, mas ele era a coluna da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados na velocidade de um piscar de olho, igreja. Tem irmãos aí querendo fazer cirurgia plástica para diminuir a barriga. Outros querendo colocar, encher as canelas que é fina. Uns querem tirar, outros querem botar. Mas naquele dia, nós teremos um corpo glorioso, transformado. Louvado seja Deus. Transformado pelo poder de Deus, irmãos. Então, num piscar de olhos, todos serão puxados violentamente para os ares. Não para imaginar, irmãos. Num piscar de olhos, a igreja sairá da terra. Não tem velocidade da luz que acompanha. Num piscar de olhos, no grego a palavra é arpajo, quer dizer, arrancar bruscamente. No original grego, não foi escrito ali, quer dizer, é como sequestro. Sequestro relâmpago, ligeiro, no piscar de olhos, não vai dar para ver, será algo instantâneo, a igreja será retirada, sequestrada, arrancada da terra para encontrar com Cristo na glória, onde os mortos já terão lá, já terão ressuscitado e já estarão lá esperando a igreja do Senhor, junto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Uma igreja precisa entender isso, irmãos. Todo cristão precisa viver em constante vigilância. É verdade. Não dá para vacilar. Para imaginar.
Se você soubesse o dia que o ladrão vinha na tua casa, o que, é que você fazia? Aquele dia você se preparava, boba, aqui você não entra não, filho. Os outros dias você descansava à vontade. Mas naquele dia, a hora aqui, hoje você não entra, mas você não sabe. E Jesus disse que a sua vinda será como um ladrão, que vem a hora que ninguém sabe. Segundo, arrependimento diário como preparo. Pastor, como é que eu me preparo? Me arrepender todo dia. Todo dia eu creio que tem que se preparar, tem que se arrepender. Ou tu quer dizer que do dia que tu aceitou Jesus, levantou a mão, confessa a Jesus que o meu salvador, não pegou mais não, meu irmão? Se você não tiver pecado mais, eu acho que Jesus já teria levado na carruagem, igual fez com Elias. Não estaria mais aqui. É verdade. Então, muitos cristãos acreditam que o arrependimento é algo que acontece apenas um dia, ou no dia em que aceita Jesus. Mas a doutrina bíblica nos ensina que o arrependimento é um estado de espírito contínuo do cristão salvo. É algo contínuo. Todo dia você tem que se arrepender. Nós erramos diariamente. A primeira de João, acho que o capítulo 1, versículo 8, se não estou equivocado, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a verdade não está em nós. Está dizendo, entendendo aqui, Renato? O apóstolo João está dizendo assim: se tu disser que não peca, tu está se fazendo mentiroso e não é verdade da tua palavra. Mas, capítulo 2, temos um advogado para conosco, Jesus Cristo o justo. Ele não é só o nosso advogado, mas a propiciação pelos nossos pecados e do mundo todo. Jesus não é só o meu advogado que peca todo dia, mas a propiciação é ele que tira o meu pecado e o pecado do mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, arrependimento para o salvo é um ato contínuo, é todo dia. Enquanto Jesus não voltar, eu tenho que dobrar o meu joelho, se arrepender dos meus erros, dos meus maus caminhos e pedir perdão a Deus. Agora, não é viver no pecado. Porque não adianta eu hoje fazer um erro, já sabendo que amanhã, pedir perdão hoje, na certeza que amanhã eu já quero fazer de novo. Não. Jesus ia arrepender e você não faça mais aquele, peça perdão por aquele, não faça aquele. Se cair no outro, numa outra situação pode acontecer, peça perdão. Se arrependa, para que não seja pego de surpresa. Como não sabemos o dia nem a hora que o nosso coração deve ser examinado, todos os dias. Então nós não sabemos o dia e a hora, o nosso coração deve ser examinado todos os dias. E aí é o que Jesus fala, o mesmo que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todo dia, Senhor, estou aqui, eu errei, eu falhei, ou eu sou falho, eu me arrependo dos meus erros, perdoe-me. Eu quero ter comunhão contínua contigo. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero andar na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pecado não confessado endurece o coração e atrai o crente para as coisas da terra, fazendo-o esquecer dos céus. Você está entendendo? E quando eu falo o que eu vou explicar aqui agora, alguém vai se familiarizar com isso. Alguém que já passou por esse momento. O pecado não confessado endurece o coração do crente e atrai os crentes, endurece o coração do crente e fazendo-o esquecer das coisas celestiais. Quando o crente comete o pecado, a primeira coisa que ele vai fazer é perder a vontade de vir à igreja. A segunda, perder a vontade de ler a Bíblia, de estudar a palavra. Terceira, ele perde vontade de orar, porque se ele for orar sendo cínico, Deus conhece ele, então ele não pode chegar e dizer: Senhor, tu me conheces, Pai, como eu te sirvo, como eu te adoro. Ele não tem como falar isso estando em pecado. Então ele perde a comunhão com Deus. E ele esquece das coisas celestiais. Então isso é o que o pecado faz. O arrependimento é o que mantém as nossas vestes espirituais limpas e brancas para as bodas do Cordeiro. O arrependimento é como o sabão da lavadeira, da mulher que está lavando roupa. Sabe? Claro que é o sangue de Cristo que nos purifica, mas é através do arrependimento. Quando eu me arrependo, eu estou levando minhas vestes sujas para serem lavadas pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, e tenha assim, ou venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor na vossa vida. Aleluia. Arrependei-vos, Paulo não, Pedro diz, em Atos é Pedro, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha a sua alma o refrigério de Cristo. Aleluia. Quando eu me arrependo, irmão, a minha alma ela se sente leve, ela se sente transformada. Muitas pessoas já sentiram isso aqui. Você está com alguém brigado, com raiva, você se sente aquela angústia, aquele peso. Você passa por um irmão com vergonha de falar, o irmão tem vergonha de falar com você também, um passa por olhando para um lado, outro olha pelo outro, você está no culto, a palavra o pregador está pregando, mas parece que tem algo ali, um peso dentro de você, mas quando você chega, meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu errei, aí se abraça, um perdoa o outro, sabe, parece que tirou uma tonelada de pedra do seu coração, e você sai leve, alegre, feliz e glorificando ao nome do Senhor. Então, Jesus alertou especificamente sobre o perigo de deixar o coração se sobrecarregar com as coisas desta vida. Ele alertou a igreja sobre isso. Sobre o perigo de deixar o nosso coração se sobrecarregar sobre as coisas dessa vida. A surpresa espiritual acontece quando o cristão se distrai com as vaidades, os rancores, as ansiedades financeiras e a frieza espiritual, esquecendo-se de olhar para o céu. Quando o cristão começa a se surpreender com essas coisas, a ganância, rancor, ódio, mágoa, ele deixa de olhar para o céu e ele é surpreendido espiritualmente. Ele é pego de surpresa. Por quê? Porque enquanto o seu coração e a sua mente estão ocupados com essas coisas, ou presa com essas coisas, Jesus pode voltar a qualquer momento e ele será pego de surpresa. Lucas capítulo 21, versículo 34 diz assim: olhai para vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós o improviso daquele dia. Ou melhor, o imprevisto daquele dia. Lucas está dizendo o seguinte: olhe para vocês. Não se sobrecarregue com glutonarias. Não se sobrecarregue com embriaguez. Não se sobrecarregue as vossas vidas com os cuidados terrenos. Para que não venha sobre vós o improviso daquele dia. Ou seja, para que naquele dia, quando Jesus vier buscar a igreja, você não seja pego de surpresa e ter que improvisar com as 10 virgens, com as 5 virgens. Lembra das 5 virgens? As 5 virgens, todas 10 eram virgens. 10 eram virgens, 10 estavam preparadas, 10 tinham suas vestes, 10 caminharam juntas, 10 cochilaram, cansaram do dia a dia, das fadigas, mas só 5 tinham azeite. Ou seja, só 5 estavam preparadas para o momento. Tentaram corrigir na última hora, igreja. Tentaram corrigir em cima da hora, mas não deu tempo. É que a igreja precisa entender isso. Alguém pode dizer, mas o ladrão da cruz, ele se arrependeu na hora e foi para o céu. Ô, meu irmão, qual o tamanho da oração que tu faz no piscar de olhos? Diz aí. Não dá para falar eu me arrependo. Nem eu e nem arrependo. Não dá para falar nada. Não dá tempo. Não tem tempo, igreja. Por isso que Jesus manda estar preparado. Por isso que Jesus manda que a igreja esteja vigilante. Mateus, acho que é 24, 41, é 25, 41. Orai e vigiai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que viver em constante oração se quisermos subir com Cristo para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, concluindo. O convite para nós hoje é um convite para voar alto além das nuvens, ao encontro do nosso noivo. É um convite que é feito hoje. Mas lembre-se, mas o balão de ar quente não pode subir se não cortar os sacos de areia que o prendem à terra.
nós recebemos o convite. Nós temos que cortar os sacos que impedem o balão subir. Aleluia. Temos que cortar as amarras, as prisões que nos impedem de subir a Cristo. Então, o arrependimento é a faca que corta as amarras, que corta os sacos de areia, que pesa sobre nossos pés. O arrependimento é a faca que corta as amarras, que nos prende às coisas dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o arrependimento é a faca que corta as amarras do pecado. E aí eu quero que a igreja faça um exame de consciência agora. Tá? Manuel, pode preparar um louvor aí. Examine algum hábito, amargura ou pecado oculto prendendo você a essa terra. Qual o hábito que te prende a essa terra? Aleluia. Qual o hábito, qual a amargura, o que te impede de subir para Cristo? São tantas coisas. Vícios, ganâncias, vida financeira, material. Tantas coisas, irmãos, que podem nos prender. E nós viemos fazer essa reflexão. Aleluia. Não espere para amanhã. Confesse a Deus hoje. Confesse para Deus hoje. Segundo, mude as suas prioridades. O que tem sido prioridade na tua vida? O que é mais importante para você nessa terra? Avalie quanto tempo da sua semana é dedicado aos cuidados desta vida, em comparação ao tempo que você passa investindo na eternidade, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com Deus, em santificação. Quanto tempo você investe na luta do dia a dia? Quanto tempo você investe nos seus trabalhos, na sua beleza? Tem pessoas que é 2 horas para pintar o cabelo, 3 horas para fazer a unha, 4 horas para vestir a roupa, ainda tira e troca porque está errado. Quanto tempo passou orando? Chega aqui, no pé da cama, Senhor, obrigado por o dia de hoje, em nome de Jesus, me guarda, me protege, quando eu pego assim, me agradece, Senhor Jesus, amém. É a realidade, irmãos. Irmão, tem crente que para dormir ele não ora mais do que 1 minuto. Não pega na Bíblia, não lê a Bíblia. Se você perguntar hoje, irmão, qual foi o texto bíblico que você leu hoje? Ele disse, eu li 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Porque estava lendo na igreja, mas em casa não leu. Então, o que nós estamos priorizando, igreja do Senhor? Cultive expectativas. Cultive expectativas. Qual é a sua maior ansiedade aqui? Aqui. Estou falando do céu, aqui. Qual é o seu maior sonho? Que você está batalhando, trabalhando por isso, por aquilo. Sabe, os jovens, os adolescentes, quando está chegando no mês de junho, a expectativa é as férias. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. A professora, as férias, vão me livrar desses meninos que sejam 30 dias. Expectativa. Os aposentados, meu 13º, vai chegar, está chegando, mas não dá para muita coisa, vou pagar o menos parte das contas. E quais são as expectativas da igreja? Quais são suas expectativas como igreja no Senhor, como noiva do Cordeiro, como aquele que foi eleito para morar com Cristo na glória? Qual é a tua expectativa? Será que você grita com toda a convicção, Maranata, que quer dizer amém, Senhor Jesus? Ou você é aquele que quando grita Maranata, o outro diz assim, espera um pouquinho, eu não preparei não, irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Precisamos aprender que aqui não é o nosso descanso, igreja.
Jesus está voltando.